Eu duvido muito que você nunca tenha ouvido falar sobre o Triângulo das Bermudas, também chamado de Triângulo do Diabo. Ela era uma área de 3,9 milhões de quilômetros no Oceano Atlântico. O local fica entre o estado da Flórida, Estados Unidos, Porto Rico e o arquipélago das Bermudas. A região, aliás, ganhou fama graças ao desaparecimento de navios e aeronaves. Para você ter uma ideia, estima-se que mais de 100 navios e aeronaves tenham desaparecido no local depois do final da Segunda Guerra Mundial. Talvez o caso mais famoso tenha ocorrido em 1945, quando 5 aviões americanos sumiram misteriosamente, deixando dezenas de vítimas. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente. Esta descoberta no Triângulo das Bermudas assustou todos os cientistas. Bombas aéreas. Cientistas da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, acreditam ter encontrado a explicação para todos os eventos misteriosos registrados ali, e ao que tudo indica, tem tudo a ver com a meteorologia. Fotos tiradas por satélites flagraram nuvens hexagonais extremamente incomuns na região do Triângulo das Bermudas, que levaram os pesquisadores a compararem sua atuação com o de uma bomba aérea. Ao que tudo indica, essas nuvens estranhas provocam correntes de ar tão potentes que podem alcançar até 274 km por hora. Isso faz com que o ar literalmente exploda, provocando ondas de até 15 metros no oceano, capazes de destruir qualquer embarcação ou aeronaves. Conforme os estudiosos, embora esta primeira parte do mistério tenha sido finalmente desvendada, o assunto sobre o Triângulo das Bermudas ainda não será encerrado. As nuvens sobre a região, capazes de produzir figuras geométricas tão regulares, capturaram a curiosidade dos pesquisadores, que querem entender o que provoca esta anomalia e por que isso não acontece em outros lugares. Estrada de Bimini. Bimini é um dos 32 distritos das Bahamas. A sua localização é a noroeste da capital do arquipélago Nassau. Engloba as ilhas de Bimini e Berry Island. Situa-se a 55 quilômetros a leste de Miami, Flórida, com cerca de 7 milhas de comprimento e 1/3 de milha de largura no seu ponto mais largo. Está localizada, portanto, no vértice mais ocidental do Triângulo das Bermudas. Os seus habitantes modernos são descendentes de escravos do oeste africano importados pela Espanha e Grã-Bretanha no início e em meados do século XVI. Substituíram os caribenhos residentes que chegaram apenas algumas gerações antes e depois do Mar do Caribe ter sido nomeado com esse nome. Nativos canibais belicosos do continente da América Central, os caribes banqueteavam-se com os primeiros habitantes da ilha conhecidos, os Lacayans, um ramo da linguística dos índios Arawak. A Estrada de Bimini é uma formação geométrica peculiar localizada perto da costa da ilha Bimini. É uma fiada quase reta, com cerca de 800 metros de extensão, formada de blocos aproximadamente retangulares de calcário. Essa regularidade levou à formulação de várias teorias sobre a suposta origem artificial dessa estrada, ligando ao mito da Atlântida e aos mistérios do Triângulo das Bermudas. Campo magnético. Já faz anos que a ciência tenta compreender os mistérios do Triângulo das Bermudas, através de diversos estudos. Então a NASA fez uma nova descoberta sobre a curiosa região, localizada entre Miami, Bahamas e Porto Rico. De acordo com cientistas da agência espacial, descobriu-se que, além de inusitado, o triângulo ainda gera um ponto fraco no campo magnético do planeta entre a América do Sul e o sul do Oceano Atlântico. Tal anomalia teria o tamanho dos Estados Unidos. Com isso, segundo os pesquisadores, a chamada anomalia do Atlântico Sul cria a concentração de radiação mais intensa do que qualquer em outro lugar da órbita, que acaba atingindo os satélites sempre que eles passam pela região. Nos primeiros dias em que a Estação Espacial Internacional entrou em órbita, por exemplo, a anomalia do Atlântico Sul acabou bloqueando os computadores de bordo, fazendo com que as agências espaciais responsáveis tivessem de desligar os seus sistemas. Enquanto isso, astronautas narram que sempre que passam pela zona onde o campo magnético terrestre é mais fraco, acabam vendo estranhas luzes brancas piscantes. O problema, segundo Wei Jiaquang e Andrew Tamborn, ambos da NASA, contudo, é que a área da anomalia do Atlântico Sul está se movendo e se ampliando rapidamente com o tempo. Sendo assim, de acordo com os cálculos dos cientistas, pode ser que a anomalia aumente cerca de 10% em relação aos últimos registros feitos em 2019.
Por isso, inclusive, os especialistas buscam novas formas de proteger os astronautas que devem passar pela inusitada zona do Triângulo das Bermudas, que segue bastante misteriosa. Desaparecimento do voo 19. O dia 5 de dezembro de 1945 ficaria na memória de 14 cadetes da base aeronaval de Fort Lauderdale, mas não pelo motivo que imaginavam. Ao saírem da base aérea divididos entre 5 aviões, os jovens estavam ansiosos para o que seria o último voo de treinamento antes de sua formatura. O plano era simples: decolar, simular um ataque com torpedos e retornar à base. Entretanto, nada saiu como planejado, e o voo 19, como a operação foi chamada, acabou fazendo parte de um dos casos mais misteriosos de desaparecimento entre todos os relacionados ao Triângulo das Bermudas. Tudo ia bem, até que aos 90 minutos de voo, o comandante da tropa Charles Carroll Taylor avisou por rádio que estavam perdidos. O último contato com os jovens cadetes do voo 19 foi às 19h04, quando o tenente Robert F. Cox, um instrutor de voo sênior, conseguiu falar com Charles. Cox estava apenas voando próximo aos aviões e não fazia parte do treinamento, mas tentou localizar o esquadrão. A base de Fort Lauderdale, na Flórida, no entanto, ordenou que ele voltasse. Sem contato com os tripulantes das 5 aeronaves e com a última localização em mãos, um hidroavião PBM Mariner foi ao resgate. Com 13 homens a bordo, a aeronave também desapareceu, em menos de 1 hora de voo. O último contato do PBM, curiosamente, foi para avisar que estava se aproximando da última localização do voo 19. A Marinha, todavia, não pretendia desistir e colocou 248 aviões e 18 navios em operação de busca. No total, as aeronaves e embarcação cobriram mais de 520 mil quilômetros quadrados do Oceano Atlântico e do Golfo do México, procurando o voo 19 e o PBM. Oficiais da Marinha como Frank Daly, um capitão da reserva, e o tenente Dave White varreram toda a costa da Flórida em baixas altitudes em busca de vestígios ou destroços. Os paradeiros do esquadrão em treinamento e dos outros 13 homens, todavia, nunca foram determinados. USS Cyclops. Construído nos estaleiros da Filadélfia em 1910 e nomeado USS Cyclops em homenagem a um dos grandes gigantes da mitologia grega, o navio de carga foi definido pelos jornais da época como uma mina de carvão flutuante por conta do seu tamanho. Ele era o maior e mais tecnológico entre todas as embarcações, projetado para reabastecer as frotas da Marinha transportando toneladas de carvão que tinham alto risco de causarem uma explosão. O navio tinha quase 168 metros de comprimento e conseguia acomodar até 13 mil toneladas de carga a bordo. No dia 7 de novembro de 1910, com o capitão George Worley no comando, o Cyclops realizou viagens até o Báltico para abastecer navios da 2ª Divisão. Ele cruzou também Norfolk, Rhode Island e Caribe. Durante a ocupação norte-americana de Veracruz, em meados de 1914 no México, o navio alojou várias embarcações de patrulha local e auxiliou no resgate de refugiados. Em maio de 1917, com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o navio foi comissionado para que se tornasse um ativo naval de transporte. Assim, Cyclops levaria subsídios para outras embarcações em todo o mundo, transportando tropas e carvão. Ele então foi equipado com um arsenal de armas de calibre 50 e um verdadeiro hospital de suprimentos. Exceto por uma viagem até a Nova Escócia, o Cyclops seguiu nessa jornada naval até o dia 9 de janeiro de 1918, quando foi designado para o Serviço de Transporte Naval Overseas. Ele navegou até a cidade do Rio de Janeiro para abastecer os navios britânicos com 10 mil toneladas de minério manganês. Ao ser pesadamente carregado com minério, excedendo a sua capacidade, o USS Cyclops partiu do Rio de Janeiro no dia 22 de fevereiro de 1918, com 306 pessoas a bordo. Então ele ancorou em Barbados no dia 3 de março para reabastecer e no dia seguinte, enquanto partia rumo a Baltimore, em uma viagem que duraria 9 dias, foi emitida do navio esta mensagem: "O tempo está bom, tudo bem." E então simplesmente desapareceu do mapa. Acredita-se que o navio estava cruzando a região das Bermudas de Miami e de Porto Rico quando parou de responder. Valeu por ter assistido. Agora curta, comenta e compartilhe. E não esqueça de me seguir para ver mais vídeos.